Salam, deusa! Seja muito bem-vinda a mais uma Sexta-feira, nosso encontro semanal todas as sextas-feiras, às 13 horas, aqui no YouTube. Quero te dar as boas-vindas, você que está chegando aqui pela primeira vez. Esse é o nosso encontro em que a gente vai falar mais sobre feminilidade, como a gente pode se reconectar mais com a nossa energia feminina, originária, para que a gente possa utilizar o nosso potencial. Mas por que se conectar com a energia feminina se eu sou uma mulher? Porque vivemos em um sistema patriarcal, muito masculino, né? E as mulheres aos poucos estão conseguindo acessar esse lugar da sabedoria interna, esses espaços em que a gente pode ser a gente mesma, sem ser aquela mulher domesticada, criada para servir, para fazer pelos outros, para agradar os outros. Aí eu acho que eu tô pegando numa ferida sua aí, né, minha deusa? Você deve estar pensando, nossa, mas tudo que eu faço é só para deixar todo mundo feliz e eu nem sei direito o que me faz feliz. E é por isso que você está aqui, com certeza. Seja muito bem-vinda. Eu quero te pedir para que você se prepare para esse encontro de hoje, em que eu vou falar sobre o terceiro R da feminilidade. São 4. A gente está no terceiro hoje. E prepara papel e caneta, porque se você ainda não assistiu os outros R's, termina esse R aqui, essa aula que você já tá, e depois você vai lá assistir os outros, tá? Eu vou te contar quais são os 4 R's da feminilidade. O primeiro que a gente falou foi sobre receber. Essa aula tá riquíssima e eu acho que ela é muito básica, não por isso eu escolho como o primeiro R da feminilidade, porque nós, de fato, precisamos aprender a receber. O segundo R é sobre relaxar e o quanto é importante nós mulheres estarmos mais relaxadas. Nesta aula nós vamos falar sobre reconectar e na próxima ritualizar, tá? Então seja muito bem-vinda, pega o seu papel, a sua caneta, eu tenho certeza que vão vir muitos insights, muitas ideias. Se você não tiver um papel e uma caneta, pega um post-it, deusa, porque às vezes tem umas frases que eu solto aqui que são tão impactantes, você fala, nossa, essa frase eu tenho que ler todo dia para lembrar o quanto é importante me conectar novamente com esse feminino, né? Que tá aí tão escondidinho, tão guardadinho, tão abafado, né? E aí eu tô aqui nesse momento, nessa sexta-feira maravilhosa, pegando aqui esse solzinho, porque a gente tá no inverno num momento desse, né? Então a gente tem que aproveitar a hora que o sol começa a bater aqui e dizer pra você que eu tô aqui te oferecendo o meu melhor servir hoje. E eu adoraria que a gente mantivesse essa troca, essa energia de troca durante a sexta-feira. Então, se você quiser também me oferecer o seu like, o seu compartilhamento, se você quiser se inscrever no meu canal e receber as sextas-freiras, ativa o sininho ali, tem um sininho aí, clica nesse sininho que todas as vezes que vierem conteúdos de sexta-feira você recebe em primeira mão, tá bom? Quando eu falo sobre reconectar, eu falo sobre conectar de novo. Porque tem que reconectar, conectar novamente, não é isso? Essa é a matemática. E se conectar com o quê? Conectar com a nossa essência. E a nossa essência, a essência da mulher, ela é a natureza. Quando você volta a se conectar com a natureza, você volta a acessar uma sabedoria interior que é extremamente ancestral e que tá aí cheia de potencial, querendo sair, tá? De fato, a natureza é uma mulher. Ela sempre foi retratada como uma mulher em todas as diferentes e milenares culturas de todo o mundo. Se você for lá na ancestralidade da cultura nórdica, você tinha Freia como a representante da natureza. Se você for na civilização suméria, você vai ter Inanna. Se você for nas civilizações mais orientais, como o Japão, você vai ter Nukwa. E assim por diante, né? No Egito tinha Ísis. Então, essas figuras femininas, elas eram a representação da natureza. A representação do feminino, a representação da natureza sempre foi vista como uma mulher. Por quê, Rê? A conexão que a mulher tem com a natureza é diferente do homem, tá? Já começa por aí, tá, meus deuses? São formas diferentes de se conectar com a natureza. O homem se conecta de um jeito e a mulher se conecta de outro. E de fato, a conexão que a mulher tem com a natureza é muito profunda, porque o ritmo da natureza é o nosso ritmo corporal. Isso era uma coisa que todas as pessoas notavam.
tanto homens quanto mulheres viam que a conversa que a mulher tem com a natureza era diferente. A mulher tem uma observação diferenciada da natureza e não à toa de tanto observar, criou a agricultura, criou a medicina, e a medicina era usada como a partir das plantas, a partir dos frutos, né, das raízes, quando você encontrava ali a solução para problemas, para curas, né, a partir da natureza. Então as mulheres, de fato, fomos nós que inventamos a agricultura e a medicina há mais de 6.000 anos, né? Estamos falando aí de uns 10.000 anos para trás. E as civilizações, elas sempre tiveram a mulher como esse lugar da representação da natureza. A mulher tinha uma intuição diferente, ela sabia, ela sentia. E tudo isso, claro, com o advento do patriarcado, foi colocado como uma bruxaria, como uma coisa que você não pode acessar, como uma coisa que não tem validade, porque não tem comprovação física, mas você sabe, você sente, você recebe aquela informação dentro de você, aquilo tá pulsando em você, mas não, eu não posso porque meu pai diz isso, meu marido manda aquilo, e a sociedade espera de mim, e as pessoas, e aí a gente abafa os nossos maiores desejos, os nossos maiores sonhos, a gente abafa a nossa verdade, porque a gente não tem como explicar que aquilo que a gente quer é o desejo do nosso coração, né? Então, de fato, se reconectar com a natureza é um movimento de feminilidade. É um movimento, é o primeiro movimento que você pode fazer para se reconectar com a sua essência. E você sabe que quando eu falo de reconexão com a natureza, eu tô falando do primeiro pilar do meu método Recíclica. Esse método Recíclica eu ensino dentro da minha mentoria anual, que se chama Tenda Vermelha, né? Lá na Tenda Vermelha é onde eu acesso as mulheres nos seus campos mais profundos e a gente trabalha essa reconexão com a natureza. Entendendo que a natureza, minha deusa, o que é a natureza? Quando eu falo, reconexão com a natureza, o que é isso? Como é que eu posso colocar isso em prática, né? Saberes ancestrais, práticas modernas. Vamos lá. Como é que eu posso colocar em prática esse movimento da reconexão com a natureza? Eu posso andar descalça na areia ou na grama? Sim. Eu posso abrir o vidro do carro e sentir o vento e estar ali? Sim. Posso abraçar uma árvore? Sim. Todas essas práticas são formas de você se reconectar com a natureza, mas isso é num nível superficial. Eu quero trazer para você um nível mais profundo de reconexão com a natureza, que é quando você está de fato mais presente com isso, tá? Vamos entender o primeiro ponto de que a natureza, ela é expressada através dos seus elementos. Então, quando a gente fala da natureza, muitas vezes a gente pensa nas árvores, né? Mas as árvores, elas são uma das expressões, porque a árvore é elemento terra, né? Porque foi a terra que foi lá, germinou, brotou, fez crescer. De fato, a terra está muito relacionada à matéria. E a gente vive num mundo que é capitalista, que é patriarcal e que é materialista. Então, quando a gente fala de natureza, a gente imediatamente remete a esse lugar da matéria, do material. Isso é muito importante, né? Nosso corpo, isso aqui é um instrumento de você se expressar, esse é um instrumento do seu trabalho, esse é aquilo que você carrega sobre si, é esse corpo, né? É esse corpo que faz você se deslocar, é esse corpo que faz você falar, respirar. De fato, esse corpo é uma expressão da natureza com ênfase no elemento terra. Mas existem vários outros elementos da natureza e que a gente muitas vezes não está atenta. Então, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, todos esses elementos fazem parte. Esses são os 4 elementos básicos da natureza. Existem outros elementos mais superiores que quando a gente acessa esses elementos superiores, a gente de fato se desloca um pouco mais do movimento da matéria, do movimento dessa 4ª dimensão e começa a acessar a 5ª, 6ª e assim por diante, né? Dimensão, que são dimensões mais etéricas, tá?
São dimensões assim que, quando você fala de água, você tem como pegar a água, você tem como ver o fogo, você tem como tocar a terra, você tem como sentir o ar. Mas quando eu falo dos outros elementos superiores, são coisas que eu de fato consigo sentir, consigo perceber, mas de fato assim mas é um outro nível pra gente subir, e eu não vou falar sobre esses elementos inferiores. E eu não vou falar sobre esses elementos superiores. Eu quero abordar de uma forma bem simples esses 4 elementos aqui agora para você, só para você ter uma noção de como você pode começar a se reconectar com a natureza, para que isso traga para você de novo essa sabedoria interna, né? Porque, minhas deusas, a reconexão com a natureza ativa melhor a nossa intuição. Quando a gente se reconecta com a natureza, a gente também se reconecta com o lugar da espiritualidade feminina, que está muito além do que é ensinado pra gente sobre espiritualidade, de que é só Deus ou só coisas que estão na Bíblia. A gente acessa um espaço muito mais místico quando a gente trabalha com a natureza. Os elementos da natureza, como eu falei pra vocês, os 4, terra, água, fogo e ar, eles são uma representação, muitas vezes, das deusas. Você encontra deusas que estão relacionadas a esses elementos, como, por exemplo, quando você fala da mitologia Yorubá, que você tem Oxum, Iemanjá, Oxum das águas doces, né, dos rios, dos lagos. Quando você fala de Iemanjá, que é das águas salgadas, né, da praia, do mar, do oceano, você tem 2 deusas do elemento água. Expressas de águas diferentes, mas deusas do elemento água. Quando você fala de Yansan, você fala do elemento ar, porque Yansan é brisa, mas também é furacão, né? A natureza tem esse movimento dela ser muito boa, mas ela também é muito má. Ela é construtora, mas ela também é destruidora, né? E nós também, tá, deusas? É o nosso sagrado e o nosso profano. Se a gente quer rodar a baiana, a gente consegue, né? E a gente destrói, a gente faz, acontece e pronto, né? Então faz parte também do nosso feminino nesse aspecto, assim como a natureza, que também tem o seu lado destruidora, tá? Com os tsunamis, com os terremotos, os maremotos, os furacões, tudo que você imaginar, tá tudo relacionado. Maremoto, tsunami, água. Furacões, ar. Quando você fala de terremoto, terra. E quando você fala de queimada, vulcões em erupção você está falando de fogo. Então a natureza também tem esse lado destruidor, assim como nós. Mas quando a gente fala dos elementos, a gente fala das deusas. Então quando você tem, por exemplo, Deméter é uma deusa do elemento terra. É a Gaia, é a Pachamama, é a Mãe Terra. Então você tem o elemento terra. Quando você tem uma Héstia, por exemplo, você tem o elemento fogo, ou Brígida também, elemento fogo. Então quando você começa a reconhecer a sua espiritualidade por meio da natureza, você começa a acessar esses elementos, e esses elementos vão te trazer informações, vão te trazer histórias, e você pode aos poucos reconectando com a natureza ao mesmo tempo que você encontra a espiritualidade nas deusas. Esse é o meu primeiro pilar, reconexão com a natureza e espiritualidade nas deusas, porque eu quero que você entenda este cenário que eu acabei de apresentar para você. É claro que lá dentro da mentoria da Tenda Vermelha a gente aprofunda, não só nos 7 elementos da natureza que eu trago, mas também no movimento das histórias das deusas e desse movimento sagrado da gente se reconectar com a natureza em níveis mais profundos, tá? Mas aqui só para você já ter uma noção, falar assim, já consigo dar os primeiros passos com isso aqui, né, minha deusa? Então, eu vou te dar agora 2 passos para você começar a colocar o R de reconectar na sua rotina, tá? Então, o primeiro passo é ter consciência da presença desses elementos na sua rotina, no seu dia a dia. Você precisa ter consciência, trazer para o cérebro essa informação. Então, você tá lá fazendo as suas orações e você vai acender uma vela, o que que você faz? Você presta atenção no fogo.
Ou eu vou esquentar uma comida, vou fazer um ovo cozido. Você não liga o fogão? Fogão, fogo. Eu quero que você olhe para esse fogo e se conecte com esse fogo. E não só sinta o calor dele. Minha Deus, eu não tô falando para você só se conectar com a natureza quando você tá lá na natureza. Se conecta com a natureza no seu dia a dia, na sua rotina, tá? Isso é muito importante. Isso também é presença. Porque quanto mais presente você tá aqui na sua vida cotidiana, se reconectando com a natureza, mais fácil vai ser lá na frente, quando você for para uma cachoeira, quando você for para um lugar de abundância de natureza, para uma trilha, você tá tão conectada já com a natureza que você fica muito mais sensível quando tá num lugar desse. Você consegue claramente ver, ouvir, prestar atenção nos sinais, nessas informações que vêm para o nosso inconsciente. Né, que em algum momento a gente consegue, depois do inconsciente, fazer o download para o consciente e trazer para a matéria, né? Afinal de contas, a gente quer o quê? Prática moderna. A gente quer trazer para a matéria. Afinal, somos seres materiais, estamos seres materiais aqui. Então não dá só para ficar na espiritualidade, oração, visualização. Vamos trazer essas informações para cá, para o consciente, né? Que é onde a gente está hoje. Então, o primeiro passo é você ter essa consciência no seu dia a dia de como esses elementos estão acontecendo. Então, como eu falei do fogão ou da vela, quando você for fazer uma oração, presta atenção nesse fogo, se conecta com ele, com a quentura, com o calor, com a temperatura, né? Quando você vai tomar um banho, minha deusa, todo dia você toma banho, mas todo dia que você toma o seu banho, você está pensando no boleto, na morte da bezerra. Você está pensando no problema, ao invés de estar ali presente. Ao invés de estar ali se conectando com esta energia, com este elemento, sentindo a água cair no teu corpo, pensando que como que essa água chegou até aqui no meu chuveiro, de onde que ela veio, por quais processos essa água passou. Eu tenho uma deusa, uma vez, que me mandou uma mensagem falando isso. Ela falou assim: Rê, eu fui ao mercado e eu senti um momento de conexão muito forte com a natureza, que parece que eu saí dali e depois voltei. Eu tava escolhendo umas batatas para comprar na minha casa e elas ainda tinham um pouco de areia. E na hora que eu peguei a batata, que eu senti areia na minha mão, que eu vi que a minha mão tava suja de areia, de terra, né? Naquela hora, eu me conectei rapidamente, assim, coisa de poucos segundos, mas que pra mim parece que foi uma eternidade, assim, em todo o processo que a batata tava dentro da terra e ela foi colhida, né? Ela saiu de dentro da terra, ela foi colhida, ela foi transportada e agora ela estava ali na minha mão e da minha mão ela viria para dentro do meu corpo e eu seria alimentada com uma coisa que veio da natureza. Ó, conexão com o elemento terra. Então, quando você tá comendo, quando você senta para comer, olha pro teu prato e fala: disso aqui, o que que veio da terra? O que que veio da terra aqui? Porque às vezes você tá lá comendo macarrão, mas é um macarrão. Como é que você fala que o macarrão veio da terra, minha deusa? O macarrão passou por um monte de processos industriais para chegar até o teu prato. Quando você come um molho de tomate, você fala: mas é molho de tomate, mas é o molho de tomate pronto? Porque se for, ele passou por um monte de produções industriais. E quando você começa a ter consciência do banho, da comida, da vela, da hora que você fala assim: vou desligar esse ar-condicionado nesse carro aqui e vou abrir as janelas e sentir o vento e respirar esse vento, deixa eu falar assim: vou respirar esse vento. Quando você respira esse vento e deixa ele entrar nos seus pulmões, você fala assim: gente, da onde tá vindo esse vento? Por onde esse vento, esse ar passou? Para ele chegar agora na minha narina, adentrar o meu corpo e sair. Esse ar, ele tá limpo ou ele tá sujo, né? Deusas de São Paulo estão respirando um ar poluído, né? São Paulo, capital, digamos assim, né? Tá respirando ar poluído. Quando você chega de avião em São Paulo, já tem aquela fumaça, né? Em cima da cidade, você fala: deusas, cuidem do meu pulmão. Não é verdade, minhas deusas? Fujam!
Fujam desses lugares, minhas deusas, vão embora o mais rápido possível, tirem um sabático, se organizem para isso, para que vocês possam se conectar com a natureza cada vez mais em níveis elevados, com mais qualidade, né? A gente toma sempre o banho de chuveiro, mas poxa, se eu perguntar pra você, você troca 3 banhos de chuveiro por um de mar? Eu tenho certeza que você troca. Porque você sabe que o banho de mar, ele vai falar assim, ele traz uma vitalidade, o banho de cachoeira traz a vitalidade. Por quê? Porque é natural, tá vindo direto da fonte. Eu quero que você tenha essa conexão com a natureza quando você estiver no processo do teu dia a dia, quando você estiver no seu dia a dia. O segundo passo para você se reconectar com a natureza também pode ser tendo um altar ativo, que você tem ali os elementos da natureza. Você pode colocar uma plantinha ou uma pedra, por exemplo, para representar o elemento terra. Você pode colocar um espacinho para uma velinha, para que represente o elemento fogo, um óleo essencial ou um incenso, ou um difusor para representar o elemento ar. E você pode ter também, eu, por exemplo, no meu altar, eu tenho ali uns florais que eu uso para representar o elemento água. Que aí, quando eu tô ali, né, quando eu vou me movimentar com o meu altar, e é importante que o seu altar seja um altar vivo, né? Um altar vivo é aquele que não é uma decoração na casa, porque quando você tem uma coisa decorativa na sua casa, ela fica lá e você não mexe, né? No máximo, você limpa. O altar vivo, ele de fato está ali acontecendo para além da decoração, né? Então você se conecta com esse altar porque você vai lá, você molha a plantinha, ou você pega a pedra de vez em quando, coloca no sol teu cristal, né? Você limpa as cinzas do incenso, né? Você retira os restos de cera que sobram da vela, né? E a água, você troca a água, você bebe a água, eu, por exemplo, que tenho os florais, eu sempre que vou me conectar com o meu altar, eu uso os florais, eu tomo os florais, então eu me conecto com esse elemento água. E sempre de forma consciente. Isso é muito importante no processo, tá? Você fazer isso de forma consciente. Estou me conectando com o elemento água, né? E aí aqui vem os 4 elementos, eles têm uma representação. Anote aí, o elemento terra representa a matéria, o elemento água representa os sentimentos, o elemento fogo representa a transformação e o elemento ar representa a comunicação. Eu tenho um livro que foi o primeiro e-book que eu escrevi quando eu comecei nas redes digitais, que fala sobre a importância da reconexão com a natureza, né? Desde o começo eu já sabia que o primeiro passo para a gente se reconectar com a nossa feminilidade, com a nossa essência, com quem a gente é, em vários aspectos, é a reconexão com a natureza. E eu escrevi esse livro, chama Não Falta Mais Tempo. Ele tá na Amazon, tá? Se você pesquisar lá na Amazon, Não Falta Mais Tempo, Rechoaire, você vai encontrar esse livro. Eu acho que ele é, inclusive, de graça, minhas deusas. Ou ele deve estar custando, sei lá, R$3, R$5, eu não lembro. Tem muito tempo que eu não mexo, mas eu tenho esse livro em que eu falo mais sobre esses 4 elementos da natureza e como se reconectar com esses elementos da natureza de forma mais intencional, tá? E você pode acessar esse material, tá lá pra você, tá, minha deusa? Eu costumo dizer o seguinte: se você quer resultados rápidos, planta um alecrim. Mas se o que você quer é ter uma árvore bem grande, que te dá frutos de forma sazonal e que você possa também usufruir da sombra que esta árvore vai oferecer para você, você tem que plantar uma mangueira. E plantar um alecrim e uma mangueira são processos completamente diferentes. Porque o alecrim você vai colher rápido, a mangueira você vai ter que ter paciência, consistência, e você vai ter que entender que existe um tempo que é o tempo natural da natureza. Não é à toa, minhas deusas, que eu dei o nome de Não Falta Mais Tempo para este livro sobre reconexão com a natureza. Porque, de fato, é quando a gente entende que não está faltando tempo no meu dia. O que está faltando é o compreender os processos naturais da vida.
Ah, eu coloquei uma semente no dia seguinte, nada aconteceu. Minha deusa, se você for plantar uma mangueira, você vai ter que esperar pelo menos 2 semanas para ver alguma coisa acontecer. Um abacate, por exemplo, eu já esperei 1 mês para o abacate começar a dar o primeiro pontinho assim de eu tô vivo. Então você tem que ter paciência e entender que o tempo natural, ele é lento, mas ele é muito assertivo. Na Tenda Vermelha, eu só trabalho com projetos, com ideias de longo prazo. Eu não trabalho nada com curto prazo, não é nada para ontem, não é nada rápido. Tudo feito de forma orgânica, com calma, acessando um espaço de cada vez e compreendendo também que nós, mulheres multifocais, temos também outras demandas. Você não tem 24 horas do dia só para pensar no trabalho. Você tem que comer, você tem que tomar um banho, você tem que meditar. Você precisa cuidar dos seus filhos, você tem que fazer a comida, você tem que organizar a sua casa. Você gosta de ler? Você tem que também ter um tempo para ler. Quando você começa a acessar esses espaços interiores sobre a tua espiritualidade, quando você começa a se deslocar um pouquinho desse movimento da matéria e começa a entender que o tempo, ele está aqui para nos ajudar. E quando você encaixa o seu tempo biológico com o tempo da natureza, você descobre que o tempo é infinito. Que às vezes uma coisa que você viveu por 1 ano parece que durou 10 anos. Você falando, mas foi só 1 ano, parece que eu vivi 10. É infinito. Não acaba. É claro que sim, né, minhas deusas? Todas nós vamos morrer, né? Todas nós vamos deixar essa carne, deixar esse mundo e seguir aí para um outro processo. Que a gente não sabe qual é, mas que a gente lá em cima ele sabe. Mas quando a gente descobre que o tempo ele é nosso aliado, ele não é nosso inimigo, quando você absorve para si própria o seu movimento de aceitar a sua idade, de aceitar que o tempo tá passando e de aceitar que você tá fazendo o seu devagar e sempre, fazendo com calma, com leveza, dentro do seu tempo natural, seu tempo cíclico, respeitando os teus espaços, sem se comparar, sem se cobrar, sem se julgar, sem ficar com medo de estar sendo rejeitada ou de estar sendo apontada, você começa a ter uma noção maior do que é a sua verdade. E aí você vive a sua vida do seu jeito. Então, minhas deusas, eu espero que vocês tenham gostado desta sexta-feira maravilhosa que a gente falou sobre reconexão com a natureza, que é tão importante para a gente acessar esses níveis mais profundos de autoconhecimento no nosso movimento pessoal. Eu tenho muito material sobre a reconexão com a natureza, porque de fato, assim, eu passei 7 anos, né, minhas deusas, no meu sabático, e foi muita conexão com a natureza em diferentes formas. O tempo que eu morei em Caraíva, né, eu não sei se você conhece Caraíva, mas Caraíva é um lugar, por exemplo, que não passa moto, não passa carro, é areia, todo vilarejo é areia. E quando você vive muito tempo num lugar em que você tem muito contato dos seus pés com a terra, mais do que usando um sapato ou bloqueando isso, quando você tem esse movimento durante muito tempo da sua vida, as coisas, olha, os seus pensamentos, a forma como você pensa, como você age, como você vê, isso começa a ser transformada. De fato, a reconexão com a natureza em níveis profundos, ela pode acontecer, né, minha deusa? Por isso que o sabático é tão importante. Eu não sei se você conhece o meu livro Mulher Sabática, também está na Amazon. Se você pesquisar lá, Mulher Sabática, por Rechoaire, você vai encontrar o meu livro, que se tornou best-seller, teve um pico de vendas ali e ficou em primeiro lugar em várias categorias. E lá eu conto como foram os meus 7 anos de sabático e o quanto tudo isso transformou a minha vida, né? Então, se você precisa desse movimento de reconexão com a natureza, meu melhor conselho para você é tire um sabático. Não precisa ser 7 anos, né? Como eu vivi, mas pode ser um sabático que dure um final de semana, ou uma semana, ou um mês de férias que você tenha e que você possa ali tirar aquele tempo para olhar para si e se reconectar com a natureza, tá bom? Eu espero vocês então na nossa próxima sexta-feira maravilhosa, que a gente vai falar sobre o 4º R da feminilidade, que é ritualizar, tá? Se você gostou dos assuntos sobre
Mulher Sabática, o Não Falta Mais Tempo, a Tenda Vermelha e o meu método Recíclica, todas essas informações, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um link para você acessar a minha comunidade dentro do WhatsApp. Lá dentro eu sempre passo informações em primeira mão, antes de trazer para as redes sociais, contar que eu vou fazer X ou Y coisas, eu sempre vou lá na minha comunidade contar para as minhas deusas um pouquinho do que eu tô preparando pra vocês, tá, minhas deusas? E eu espero vocês lá na comunidade do WhatsApp, tá bom? Fique lá dentro, eu sempre aviso tudo que tá acontecendo, todos os movimentos, no presencial, no online, e é por lá que a gente vai conseguir ter uma intimidade maior, uma conexão, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima sexta-feira.